Jorginho negou a assinatura de pré-contrato com o Flamengo, atendendo a um pedido do Arsenal. E a gente vai ver o que vai dar isso aí. Já já eu falo mais sobre isso. Tem Tanuri, Márcio Tanuri, que foi lá no Charla Podcast e esculachou a diretoria atual, falou todos os detalhes sobre essa saída dele, a entrada do Zé Luiz Runco. A gente vai falar mais já já também. Alcaraz relacionado para o jogo do Everton desse fim de semana, deixando ele mais próximo aí da obrigação de compra. Então, possível chegada aí de uma bolada para o Flamengo. Claro, vamos falar tudo sobre o Fla-Flu de hoje também. Vamos fazer uma homenagem aos garotos do Ninho, que hoje completam 6 anos desde o incêndio lá no Ninho do Urubu. Também vamos falar sobre Lohan, que pode ficar, Santos voltando a tentar Thiago Maia, Pulgar ainda mais perto de renovar com o Flamengo, ou seja, muita coisa pra gente falar hoje aqui. Tem o Iago também que tá bem lá no Sub-20. Então, logo depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos aqui do futebol brasileiro e do nosso Mengão, é claro. Começando, não poderia ser de outra forma, mas vamos homenagear os garotos do Ninho. Hoje fazem 6 anos que houve o incêndio lá no Ninho do Urubu, que acabou vitimando 10 garotos da base do Flamengo. Flamengo que essa semana fez o possível, correu contra o tempo para ter todos os acordos com todas as famílias a tempo de não passar mais um ano sem isso acontecer. E conseguiu, fechou com a família do Christian Smério, deu esse alento. A gente fez um vídeo específico sobre esse acordo. É claro que isso não traz aquela paz total que a família precisa ter, não traz os garotos de volta, mas é um alento, é o que nesse momento o clube consegue ter. Hoje também está tendo um evento ecumênico lá na capela do Ninho do Urubu, com os familiares dos jogadores, com a diretoria do Flamengo, também com os funcionários do clube, principalmente os que estavam envolvidos naquele momento. Então, hoje está tendo um evento lá e eu acho certíssimo. Tem que trazer para perto do clube. Em alguns momentos aí da diretoria passada, principalmente, as famílias eram tratadas quase que como inimigos, porque estavam nesse processo judicial, e não é. Eles têm que estar perto, eles têm que estar amparados não só por essas indenizações, mas a qualquer momento que eles precisem, eles têm que ser amparados pelo clube, principalmente porque não dá para mensurar o retorno que esses garotos trariam para a família. Muitos garotos muito promissores, inclusive o próprio Christian Smério era de seleção de base, então existia uma probabilidade muito grande desse menino sustentar com folga a família durante a vida toda. Então o clube precisa sim dar esse suporte e é isso que parece que está acontecendo, um maior bom senso, uma empatia maior por parte da diretoria do Flamengo, e aí a gente tem que parabenizar quando acontece esse tipo de coisa. E aí vamos ver agora aqui, rapidinho, a homenagem que o Flamengo fez no dia de hoje com as estrelas, as 10 estrelas a brilhar no céu do Mengão. É isso, gente. Não dá para mensurar em valores uma forma de ressarcir ou de compensar. Não dá. No máximo que dá para fazer é um alento mesmo. E os garotos, claro, fazem muita falta, estão olhando pelo Flamengo lá. E nada mais justo do que o Flamengo dar de presente uma vitória no Fla-Flu de hoje, uma bela vitória em cima do Fluminense. Antes da gente falar do Fla-Flu, vou falar aqui sobre Alcaraz, que está relacionado para o jogo do Everton desse fim de semana pela rodada da Premier League. Lembrando que ele precisa jogar 6 partidas para atingir a meta mínima de pagamento da obrigação de compra de 20 milhões, aliás, 18 milhões de libras,
que equivalem aí a praticamente 20 milhões de euros. Então, o Flamengo precisa que ele jogue lá esses 6 jogos primeiro. A princípio foi noticiado 8 jogos, mas são 6, o que veio à tona depois. Então, mais próximo ainda de receber esse pagamento caso o Alcaraz entre em campo nesse fim de semana. Além disso, tem o Lohan, que o negócio dele está um pouquinho emperrado. Ele que já estava sendo dado como certo, chegou agora nessa última semana a tentar algum tipo de negociação para se manter no clube, mas ele já está fazendo exames. O CSKA já trouxe os representantes aqui para convencer o jogador, acompanhar os exames dele. Então, a tendência ainda é maior que ele vá jogar na Rússia, mas não está aquela coisa tão certa quanto já foi dita em alguns momentos para trás. Então, ainda está em aberto relativamente, mas a tendência maior é que o negócio seja sacramentado. E agora a gente vai falar aqui sobre o Santos, que voltou a carga para a contratação do Thiago Maia junto ao Internacional. O que isso tem a ver com o Flamengo? Essa compra, a princípio, quando foi aceita mais no início do ano, no fim de dezembro até, era para assumir a dívida com o Flamengo. Agora, o Inter, na época, aceitou e quando o negócio estava quase sendo fechado, ele pediu mais dinheiro. Vamos ver como é que vai se desenrolar dessa vez o negócio. E, caso isso seja fechado, pode ser que o Flamengo até receba adiantado esse pagamento. E aí eu não sei se o Flamengo tem o poder de tentar barrar essa negociação, por conta do Inter tentar ainda levar dinheiro sem pagar ao Flamengo e transferir essa dívida para o Santos. Então, vamos ver no que vai dar e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, mas existe essa iminência aí de o Flamengo receber esse pagamento do Thiago Maia, mas não mais do Inter, agora do Santos. Vamos falar agora também do empresário de Pulgar, que eu trouxe ontem aqui, que o Flamengo buscou uma reunião com ele. Ele aceitou essa reunião, que deve acontecer durante essa semana, e muito provavelmente é para já sacramentar a renovação, porque o próprio Pulgar já está muito convencido de que o melhor para ele é ficar no clube. Talvez ele vá ter uma carga não tão grande quanto nos últimos anos, apesar de ainda ser muito importante no Flamengo. O elenco está mais robusto, a chegada iminente aí do Jorginho, e a gente vai falar já também essa questão do Jorginho, que você não está tão certa ainda mais, mas com esses reforços aí que o Flamengo tem trazido, então a tendência é que ele renove realmente e já deve acontecer nessa semana. Feito isso, o Flamengo vai virar todas as forças para a renovação do Gerson. Tá? O Gerson que teve agora nessa semana o Marcão vindo na mídia, falando de uma forma até que não é a forma ideal de se pleitear um aumento, um reconhecimento em qualquer empresa ou no clube, mas o Flamengo deve sentar para conversar com o Marcão, com o Gerson, para fazer uma melhoria no contrato dele, e isso deve acontecer durante essa semana. A gente, tendo qualquer novidade, vai trazer aqui para vocês também. Tem também o zagueiro Iago brilhando na seleção sub-20, ele fez o gol da vitória de 1-0 do Brasil em cima da Colômbia no Sul-Americano sub-20, e tá jogando muita bola, tá com números muito bons de desarmes, números de forma geral de desempenho muito bons. Então, zagueiro Iago despontando e com chances aí de na volta ser elevado aí, inclusive, ao elenco principal do Flamengo. Ótima notícia, o garoto realmente tem muito potencial e quem sabe a gente não traga até um vídeo analisando mais a fundo aí esse desempenho do Iago no Sub-20. Comenta aí se você quiser que eu traga esse vídeo. E hoje, sábado, às 4h30, tem Fla-Flu no Maracanã. Flamengo joga contra o Fluminense, que é o responsável pela única derrota de Felipe Luiz até agora no comando do Flamengo. Porém, por outro lado, o Flamengo contra o Fluminense venceu mais jogos do que qualquer outro time nos últimos 10 anos. Ou seja, o Fluminense é o time mais vencido pelo Flamengo. É o time que o Flamengo mais venceu nesses últimos 10 anos. Tem também a marca do Bruno Henrique completada nesse jogo. Ele que vai fazer 500 jogos na carreira nessa partida. Tem a questão do desfalque do De La Cruz, poupado por questão de controle de carga, que gerou até uma polêmica, porque ele não jogou no meio da semana, só jogou a última partida na Supercopa, jogou muito bem, por sinal, e está sendo feito aí esse controle de carga.
mas a fisiologia do Flamengo que está mandando nesse caso, o Felipe Luiz está fazendo a administração do elenco, então vamos confiar de que é o melhor para evitar lesões no jogador que se machuca bastante, então é melhor prevenir realmente. Então, Flamengo deve jogar com a seguinte escalação. Aliás, vamos primeiro com a escalação provável aqui do Fluminense, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes, Martinelli, Hércules, Arias, Riquelme, Canóbio e Cano. Flamengo, que Felipe Luiz não montou um time na sexta-feira, dia do último treinamento, sem De La Cruz, o técnico não definiu o substituto, Arrascaeta larga na frente, mas existe a chance de Everton Araújo ser a novidade. No ataque, Michael faz controle de carga durante a semana e é dúvida. Então, Luiz Araújo pode aparecer entre os titulares. Vamos à possível escalação do jogo de hoje. Com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Everton Araújo, Michael ou Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Minha opinião, eu acho que existe uma chance, que essa escalação que eu li aqui é do Globoesporte.com. Eu acho que existe uma chance do Felipe Luiz entrar com Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Gerson, e no ataque, Bruno Henrique e mais um dos pontas, que aí pode ser o Michael, pode ser o Plata, pode ser o Luiz Araújo, porque o Felipe Luiz não é daqueles caras tão ofensivos, ele gosta de ter aquela base sólida de defesa. Isso não quer dizer que ele não vai para ataque, ele vai, mas os jogadores com características de marcação têm uma prioridade, principalmente em jogos contra times maiores, como é o caso de hoje no Fla-Flu. Mas vamos acompanhar a escalação que eu passei aqui antes, só com possivelmente um volante de ofício, com 3 atacantes, aqui o Globoesporte.com está indicando. Vamos ver no que vai dar e qual vai ser o time que o Felipe Luiz coloca em campo. E também agora vamos falar aqui sobre a entrevista polêmica de Márcio Tanuri no Charla Podcast, dando umas pancadas aí na diretoria passada do Flamengo, falando dos bastidores, diretoria atual, aliás, porque ele foi tirado agora já depois do BAP assumir. Então vamos ler um trechinho aqui, e aí saiu uma matéria no Globoesporte.com sobre essa entrevista. Demitido do Flamengo no dia 4 de janeiro, Márcio Tanuri, ex-gerente de saúde e alto rendimento, fez críticas às mudanças promovidas pela nova diretoria. O médico saiu 2 semanas depois de Luiz Eduardo Batista, o BAP, ser empossado presidente. José Luiz Runco, antigo desafeto de Tanuri, assumiu o cargo de diretor médico geral do clube. Rapaz, e aí aí a declaração do Tanuri, o cara, BAP, diz que vem profissionalizar e traz só pessoas que estavam aposentadas há mais de 10 anos fora do mercado. Você manda embora todos os funcionários que você investiu, que você educou, perdeu tempo desenvolvendo, paga a rescisão para eles, todos mais de 60, para jogar eles no mercado para outros clubes. E ex-profissional do Flamengo é peça rara no mercado, não fica sem trabalho. Eu não acho isso profissionalismo. Se for uma empresa séria, ninguém vai fazer isso. Isso é um profissionalismo ou pessoalismo. Coisas pessoais, e você está se utilizando da máquina que não é sua para fazer justiça com as próprias mãos, são coisas muito diferentes, disse Tanuri. Talvez tenha me pegado de surpresa porque foi vendido um discurso e que nem que nem político, depois de eleito muda. De profissionalismo não teve nada. Então, aí ele continua falando muito aqui sobre essa troca, criticou o retorno do Zé Luiz Runco, dizendo que ele estava aposentado, dizendo que não achou profissional a atitude do BAP, que prega muito profissionalismo. E aí por aí vai, tá lá no Globoesporte.com todos os detalhes dessa matéria, mas foi forte aí a declaração do Tanuri. E agora vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Já a gente vai falar do Jorginho, que negou assinar o pré-contrato com o Flamengo. Mas antes disso tem a informação do Roberto Firmino sendo cortado do Campeonato Saudita pelo Al Ahly da Arábia. E aí começa de novo a especulação, será que o Flamengo vai atrás dele? Se não vai,
ele provavelmente vai ficar livre no mercado, porque ele não jogando lá, o time está querendo se desfazer do jogador. Então, volta aí a questão, será que faz sentido o Flamengo ir atrás de mais um atacante? Pedro volta em maio, ainda não tem certeza de como ele vai voltar para jogar o Mundial. Faz sentido o Flamengo ir para cima de Firmino ou não? Comenta aí o que você acha. Antes de falar aqui do Jorginho, vou lembrar vocês também para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter, @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Também se inscrever no vídeo, se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, aquilo tudo que a gente fala sempre, mas tem que repetir pra galera dar uma força. Tem o Pix do Lucão aqui também, pra galera também dar um apoio no canal, um apoio pra gente continuar produzindo conteúdo, beleza? Agora, finalmente, vamos falar de Jorginho. Flamengo tem tudo certo com o jogador, pelo menos é a palavra dele no momento que tá tudo certo. Flamengo pediu pro Jorginho assinar o pré-contrato agora, nesse momento, mas o Arsenal pediu pro Jorginho não assinar agora, para ele focar na fase final da Champions League. Jorginho acatou, não assinou com o Flamengo no momento, mas a tendência é que tudo se acerte. Porém, tem outras propostas na mesa, como a gente já trouxe, tem o Besiktas, tem a Fiorentina, tem uma possível chegada aí de proposta da Juventus, essa é a que mais me preocupa, tem também o Palmeiras tentando atravessar, então tem que ficar de olho porque essas reviravoltas aí no futebol a gente sabe que não são tão raras assim. Mas hoje é essa a situação de Jorginho, até então tudo certo, porém ainda sem assinatura de contrato por pedido do Arsenal, que ele aceitou. Vamos continuar acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui para vocês e não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar tudo que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no @Lucão_Vital no TikTok, no Kawaii. E hoje era isso, pega a visão, segue o Lucão e vamos ganhar esse Fla-Flu hoje em homenagem aos garotos do Ninho. Beleza? Até a próxima, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!